Daí, talvez mais alguém entre, mas daí pega no caminho. Não. Então, sociedade mediúnica. A gente tem um trabalho pela frente. É um trabalho muito bonito. É um trabalho que exige de cada um uma postura moral muito sólida, muito firme. É um trabalho que a gente começa nessa vida, na verdade começou em outras vidas, mas que a gente retoma nessa vida e a gente não vai acabar ela enquanto encarnado. Os mais velhos, né, do grupo vão trabalhar na sociedade mediúnica do lado de lá, se desejarem, né? A minha avó, na verdade, as minhas duas avós, elas já trabalham nesse projeto. Muito do que eu faço vem da orientação delas e é um trabalho, né, interdimensional. A gente faz um pouco enquanto está encarnado, faz um pouco quando está desencarnado, posições diferentes, tarefas diferentes, responsabilidades diferentes, mas o propósito é o mesmo, que é aproximar as pessoas, né, dessa matéria mais densa, dessa nossa encarnação, aproximá-las do mundo espiritual, que é a nosso verdadeiro estado. Tem gente que diz, né, que quando a gente acorda no nosso plano encarnado aqui, físico, a gente está sonhando e quando a gente dorme ou quando a gente morre, a gente desperta para a verdadeira realidade, que é o mundo espiritual. Aqui a gente fica pouco tempo, a gente fica muito mais tempo lá no mundo espiritual. Então isso aqui é só um pedacinho, que é muito importante e que, mesmo sendo pequeno, a gente tem muitas possibilidades para executar aquilo que a gente se propôs. E se vocês estão aqui, é porque vocês sentiram no coração de vocês que é um trabalho que também é responsabilidade, é uma responsabilidade que está presente, né? No futuro, a sociedade mediúnica vai ser uma grande instituição, vários departamentos, várias pessoas. Mas hoje somos nós aqui, né? Nós seis, tem outras pessoas que vão auxiliar em outras partes. E o principal passo agora, porque hoje é para falar das tarefas, né? O principal passo que a gente tem é definir, me foge o nome, não é ata de fundação, é estatuto Fih, você social. vai gravar, Fih? Desculpa, você Tá, vai tá, gravar? tá gravando, mãe? Ah, tá gravando, tá, desculpa. Então, acho que a nossa principal tarefa é definir o estatuto social. O objetivo já tem, eu acho que do que eu vejo, né, do mais claro, é o nosso objetivo, que é fortalecer a nossa conexão com o mundo espiritual através da mediunidade, um lugar para se praticar, estudar mediunidade, principalmente, com o propósito dessa mediunidade trazer alguma coisa relevante para a nossa vida nessa visão entre encarnado e desencarnado, que aqui somos seres, né, estamos em corpos materiais, mas somos seres espirituais com uma função, com uma utilidade que é para o nosso espírito. A gente sabe que encarnação, em primeiro lugar, a minha encarnação, o meu primeiro passo é me transformar. Isso é o mais importante. E nessa minha transformação, vai incluindo outras tarefas, vai incluindo ajudar os outros, fazendo o meu trabalho. E se eu tenho essa noção melhor do mundo material e do mundo espiritual, a minha postura dentro da minha encarnação muda. Um exemplo muito simples que eu dou, né? Se alguma pessoa acredita em reencarnação, sabe que o espírito continua vivo mesmo depois do corpo, daí a pena de morte passa a fazer sentido, porque mata o corpo da pessoa, o espírito continua e o espírito agora está livre para fazer o que quiser e até continuar com mais liberdade em fazer o mal que ele queria fazer. Então, quando a gente começa a estudar e praticar a mediunidade, naturalmente, sem nenhum esforço, né, consciente, simplesmente por conhecer essa relação mais de perto, a gente muda a nossa postura. Então, o espiritismo sempre teve uma consequência moral. Na minha opinião, o espiritismo não é uma religião,
mas ele tem um aspecto moral muito presente, porque nessa relação entre espírito e encarnados, a importância da nossa postura moral ganha uma dimensão muito grande. E a gente sabe que o que a gente faz aqui encarnado influencia diretamente na nossa vida após a morte. Então, levar para as pessoas, levar para nós mesmos, levar para outras pessoas esse estudo e essa prática faz com que a gente tenha uma transformação das pessoas envolvidas, porque muda. Não dá para interagir no mundo ou viver no mundo do mesmo jeito, fazendo práticas e estudos mediúnicos. E o nome da sociedade é Sociedade Mediúnica, porque a palavra, até a gente estava na reunião anterior, a palavra espiritismo, não que ela está deturpada, mas ela acabou tendo outros usos, né? E o nosso foco vai ser, na verdade, para mim, espiritismo é focado em mediunidade. E o nome, né, Sociedade Mediúnica, é para relembrar isso. Poderia ser Sociedade Espírita, né? Mas o foco é a mediunidade, para mim, espiritismo, né? E o que o Kardec fala é isso. Mas para a gente lembrar que o nosso foco é a mediunidade e que essa vivência da mediunidade, dentro de uma reunião mediúnica ou fora, faz com que a gente viva diferente. Então, uma tarefa muito importante é o estatuto, né, da sociedade mediúnica. Daí tem que ler, tem que ver o que que faz sentido, o que que não faz sentido. E na construção do estatuto ele está mais ou menos já pronto, mas na construção do estatuto a gente vai ver, precisa ter um presidente, precisa ter tesoureiro, precisa ter secretária, precisa ter alguém que vai cuidar é, da reunião mediúnica. E daí a ideia hoje é listar essas atividades e quem pode ajudar no quê. Porque é Você já tem bastante. esse estatuto, hein? Eu tenho a base. Na verdade, o que que eu fiz? Dentro do livro dos médiuns, o Kardec, ele deixou o estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele deixou lá. Eu peguei, arrumei alguma coisa, um amigo meu advogado ajudou, deixou, né, porque como é um estatuto, vai ter uma... Boa noite, Lourdes, seja bem-vinda. A Lourdes é amiga da Ronda Noturna. Ela é amiga da Maria e daí ela quis participar. A gente já começou, Lourdes, eu tô falando, daí a gravação depois eu deixo no grupo também. Então, eu peguei o que tinha, o que tem no livro dos médiuns, passei pro computador, arrumei alguma coisa, modifiquei, tirei coisas que não fazem muito sentido para a atualidade, e daí um amigo meu, advogado, mexeu já nesse estatuto, daí tá melhor. Então, como ele vai se tornar a base para uma pessoa jurídica, né, um CNPJ, ele ajudou nessa parte, né, nessa parte legal. E na Você podia construção, mandar pra gente isso, né? eu mandei, eu vou mandar de novo. E daí, então, lendo e, né, definindo esses itens, né, do estatuto, que normalmente quando a gente vai montar a sociedade mediúnica é uma associação sem fins lucrativos, né? Quando a gente monta um CNPJ, a gente tem que definir qual que é o modelo, né, do CNPJ, qual é a natureza jurídica, coisa do tipo. Então, ela é uma associação sem fins lucrativos, com o propósito, né, de estudar e praticar a mediunidade. E lá tem uma estrutura para fazer isso. Então, o estatuto vai definir o como fazer isso, essa estrutura física, né? Então, tem presidente, vice-presidente, daí isso quanto tempo fica, né? Quanto tempo o presidente atua na associação, na sociedade, quais são as responsabilidades do presidente, quais são as responsabilidades do tesoureiro. E daí, assim, lá no grupo foi surgindo muito mais gente do que eu achei que ia surgir. Tem lá umas 11 pessoas. E isso é bom que é, ó, o Duda ia participar, mas tá ocupado hoje à noite. Pedi desculpa. Daí tem 13 pessoas. Então, essas 13 pessoas, elas vão, quando a gente abrir o CNPJ, elas vão ser sócias. E sócio, hum, de acordo com o que a gente colocar no estatuto, o sócio tem que contribuir financeiramente para o funcionamento dessa associação. O
O valor a gente vai definir, a gente pode também definir que se a pessoa não tiver a condição de pagar o valor cheio, ela pode ter um desconto. E, e esse dinheiro ele vai ser usado para manter, né, a sociedade e as atividades da sociedade. Essa sociedade, na verdade, ela já nasce com duas reuniões, dois grupos, que eu já criei ao longo desses últimos anos, que é uma reunião mediúnica de segunda-feira que eu chamo de Roquete, e a minha reunião de terça-feira que eu chamo de Mastermind, e também o trabalho da Ronda Noturna, que a gente faz uma vez por mês na sexta-feira. Ô, Miss, você já saiu com a gente na Ronda Noturna? Ainda não. Ah, você falou que queria, mas não saiu, né? Paty, você foi com a gente? Não. A minha tia Cecília, ela participa. A Lourdes, que está aqui, conectou, ela participa também. E daí tem algumas outras Então, pessoas na também. realidade, não são dois grupos, são três. Então a gente já tem três frentes de trabalho. É. E assim, quando eu comecei a fazer a ronda noturna aqui no, em Curitiba, eu me senti tão bem, me senti tão bem, e foi a mesma sensação, na verdade eram os mesmos espíritos lá do Batuíra. Lá no Batuíra, a gente fala da Estefânia, né? O nome que deram, ou que ela se deu, é Estefânia, que é o espírito responsável. E eu senti a mesma proteção. Então, normalmente, num centro espírita, né, eu também não estou chamando o nosso projeto de um centro espírita, porque ele vai ter uma cara diferente. É um, ele vai ter um funcionamento diferente e vai ter uma maneira diferente de ser de um centro espírita. Mas, mesmo tendo essa maneira diferente, ele vai ter a parte de estudo e prática e vai ter a parte social, que já começa com a ronda noturna. E a gente sabe, dentro do espiritismo, que quando a gente faz um trabalho social ou assistencial, né? Esse trabalho assistencial tem a nossa parte lá física, que a gente está, de repente, ajudando aquela pessoa que está em dificuldade, e daí tem os espíritos ajudando os espíritos que estão lá com aquela pessoa em dificuldade. Porque uma pessoa em dificuldade normalmente tem espíritos em dificuldades ao redor dela. E uma coisa alimenta a outra. Então a gente nasce, né? A sociedade mediúnica já nasce com três grupos. Um que eu quero criar seria, ou, né, adaptar, é a gente ter uma reunião mediúnica presencial, que pode ser um modelo híbrido, ser presencial com a parte online. E eu quero fazer provavelmente lá na Casa da Vida. Idealmente, eu gostaria de pegar a reunião ou de segunda a de terça que eu tenho e fazer, transformar ela numa reunião híbrida. Para quem está aqui em Curitiba se reúne, né, quiser se reunir, e com o pessoal que fica de fora. Porque a reunião da segunda-feira, a maior parte do pessoal é de São Paulo, e a reunião de terça-feira é cada um tentar numa cidade. Um está em Jundiaí, o outro está em São Paulo, o outro está em Floripa e eu estou em Curitiba. Então, a ideia é que também, quando a gente começar a sociedade mediúnica, que a gente tenha um encontro presencial, que pode ser mensal, que pode ser, né, semanal, quinzenal. Aí a gente decide também na. E a gente, na sociedade mediúnica, a gente precisa de uma reunião que não é uma reunião mediúnica, que é uma reunião administrativa. Daí a gente define também a periodicidade para definir definir, né, planejar e definir o que a gente vai executar, o que a gente vai fazer, o que é importante, o que está faltando, como que estão as contas, o que tem que pagar, o que não tem que pagar. E de tudo que eu vi, eu acho que tá fácil concluir esses passos, assim, não tem nada muito complicado. E então, eu diria que a primeira tarefa nossa é ler o estatuto, cada um lê o estatuto, ver se o estatuto é claro, porque o estatuto tem que ser claro o suficiente para que um sócio queira entrar, a gente dá o estatuto para ele lê, entende e se torna sócio, né? Se torna parte dessa sociedade. E se tornando sócio, ele vai normalmente participar de um desses projetos. Então, atualmente a gente tem três, né? Duas reuniões mediúnicas e a onda noturna. Então, ele vai poder fazer parte, né, dessas reuniões, contribuir para o projeto e ter também, né, poder de voto. Ele pode, junto com outros sócios, montar algum outro projeto. Até não sei se foi com a minha mãe ou com a tia Si. Então, se dentro desse grupo de 11 pessoas
cinco pessoas, três, quatro pessoas, elas querem fazer um estudo de mediunidade para essa parte sensível, né? De, hoje em dia, alguns termos novos, né? De ler o campo, perceber o que está acontecendo, porque é ligado à mediunidade, a gente poderia montar, pode montar um grupo ligado a isso para fazer práticas, estudos, perguntar para os espíritos, orientações, como que faz, como que não faz, ler no livro dos espíritos ou em outros livros, né, o que já existe na- atualmente que a gente possa usar no objetivo desse grupo. Então a gente pode imaginar que são projetos. Então, esses projetos vão depender da gente. Nós vamos criar esses projetos. Esses projetos vão surgir em torno dos nossos interesses, sabendo que a mediunidade e a base é o que está lá no Livro dos Médiuns. A doutrina espírita é o único, pelo menos o que eu conheço, né? É o único lugar onde tem um manual que fala em como ser médium. É um manual que fala em como evocar os espíritos e como ser médium. Eu não encontrei em nenhum outro lugar um manual tão detalhado nessa parte de como ser médium. Então, o nosso grande documento para a gente estudar é o Livro dos Médiuns. Daí tem outras obras que são acessórias, são importantes, mas o Livro dos Médiuns tem muita informação, tem muita coisa. E às vezes a gente não precisa ir para outro lugar, é só ler lá o que está no Livro dos Médiuns. E daí, quando a gente juntar lá três, quatro pessoas, vamos estudar isso, a gente vai criar um projeto que está permitido lá no estatuto. E daí esse projeto tem uma certa independência e uma certa, né, dependência em relação à sociedade mediúnica, mas que vai caminhando por conta própria e que pode usar recursos ou não, né, na própria sociedade mediúnica. E a ideia é que isso vai crescendo e vai tendo um corpo maior, até que vai ter uma sede, daí vai ter o departamento de psicografia. Isso é uma ideia que eu tenho. Um departamento de psicofonia. Dentro do departamento de psicofonia, tem psicofonia que é usada para um tipo de comunicação, psicofonia que é usada para outro tipo de comunicação. Provavelmente vai ter um departamento de mediunidade de cura. Dentro da mediunidade de cura tem vários tipos. Tem aquela mediunidade de cura corriqueira, né, que é a mãe com filho, que faz, né, de repente ela tendo algumas técnicas a mais, lendo um pouquinho, ela pode usar isso com o próprio filho. Tem mediunidade de cura dentro de uma câmara de passe, de um trabalho específico eh, de radiação. Dentro de cura, os, os espíritos sugerem isso no livro dos espíritos. Tem um médico. Nesse médico tem um paciente que morreu. Os espíritos sugerem, né, como um trabalho, que evoque esse espírito, pergunte para esse espírito o que que o médico poderia ter feito ou não ter feito, ou a família ter feito ou não ter feito, para ajudar ele nesse momento. Então, se a gente acredita que essa comunicação existe, que o espírito continua vivo depois da morte, a gente pode falar com ele e perguntar dessa parte médica, como que o médico e como a gente pode cuidar é, dessa pessoa que está morrendo, ou, né, ajudar a curá-la, ou só ter cuidados paliativos para que ela morra de um jeito mais tranquilo. E é um trabalho que os livros dos médiuns, os espíritos sugerem. E com o tempo, isso já tem acontecido desde que o Kardec fez a sua obra, a mediunidade ela está penetrando outras camadas da sociedade. Então, meu pai falou, né, que dentro da medicina já tem uma parte que estuda a espiritualidade, tem um monte de terapia que vai para esse lado mais espiritual. E a tendência é que a gente volte a viver as nossas vidas encarnadas, que tem empresa, que tem dinheiro, que tem plano, que tem férias, que tem casa, que a gente volte a viver com uma conexão maior com a espiritualidade. E com o tempo, as próprias pessoas no seu dia a dia vão usar da mediunidade, vão usar grupos mediúnicos, as empresas vão usar a mediunidade para poder gerir melhor, né, a sua própria, receber orientações e fazer um produto melhor, um serviço melhor. E lá na frente, o nosso próprio governo vai usar da espiritualidade. Então, lá atrás, né, se a gente estuda os povos
de milênios atrás, isso, se a gente estuda o que tem de informação sobre outros planetas, os governantes, eles governam junto com a espiritualidade. E então, a sociedade mediúnica, nesse estudo e nessa prática mediúnicos, ela vai ajudar nesse movimento dos encarnados, né, de nós, voltarmos a vivermos a nossa vida encarnada, mas com uma orientação do mundo espiritual. Porque na E realidade, né, Felipe, nós somos seres espirituais em primeiro lugar, né? Estamos aqui de passagem, né? E a gente está tão humano, né, aqui que a gente acha que a gente uhum, que é humano, né? Que a gente não é uhum, um ser espiritual. Então é é, relembrar realmente que somos seres espirituais é, vivendo, né, uma vida humana sim. encarnada, né? Daí uma coisa assim muito importante, assim, vai existir, vai uma cúpula, uma diretoria, as pessoas que estão mais próximas, que provavelmente são essas pessoas que chegaram agora no início da formação da sociedade. E nós vamos precisar de uma postura assim muito reta, muito unida, porque é fácil se perder em conflitos, em besteiras e o nosso ego atrapalhar nesse. Até a gente falou, né? Não é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Da outra vez foi exatamente isso. A gente fez, mas daí um falou uma coisa, outro falou outra. Não, vamos pintar a porta de verde, daí o outro queria de roxa. E daí não, tem que ser de roxa porque a espiritualidade é roxa. Daí não pintou a porta e não teve nem porta e não teve nem trabalho. Então, as pessoas, né, iniciais e dessa essa base, né, da sociedade mediúnica, é muito importante que a gente tenha uma grande harmonia. E, obviamente, né, a harmonia que eu sinto com cada um de vocês é uma coisa enorme, é uma coisa muito grande. Então, eu me sinto muito confortável, né, em trabalhar com vocês. Não preciso nem falar, né? Já trabalho com a minha tia, com a Paty também. A Mi, eu não trabalhei, né? Mas essa confiança, ela existe, né? E meu pai e minha mãe, né? Tem coisa melhor? Então, acho que, né, as pessoas mais velhas aqui vão continuar esse trabalho do lado de lá. Então já sabe que o compromisso envolve o pós-morte. E eu vou compartilhar de novo. Eu tenho uma pasta lá no Google Drive, e daí lá tem Estatuto Social. Então, o- até para essa semana, ou para essas próximas semanas, basicamente a gente tem que ler o Estatuto e definir as coisas do Estatuto. O grosso está lá, mas talvez tenha alguma coisa para mudar, alguma coisa. Às vezes eu escrevi, para mim é muito óbvio que eu escrevi, mas daí vocês vão ler e falar assim, mas isso não faz sentido, Felipe, né? Não estou entendendo. Daí a gente tem que deixar um texto mais claro. E eu acho que esse é o primeiro passo para, com o estatuto definido, a gente dar entrada no, na junta comercial para montar a associação. Felipe, mas nesse estatuto já não tem que estar discriminado os cargos? Porque na hora que a gente tem que definir, né? Porque mesmo a gente revisando ali, acho que no estatuto já tem que ter quem vai ser o presidente, Sim. secretário. Então, seria importante talvez essas funções elas já serem definidas, né? Provavelmente eu vou ser o Seria presidente. bom primeiro a gente, todo mundo lê, e na segunda parte a gente define quem quer É, fazer o que quer fazer. Isso. mas assim, Eu acho provavelmente eu que a vou. gente primeiro tem que ter o conhecimento. Eu não entendo nada desse estatuto, então primeiro eu quero ler o É, estatuto. mas assim, provavelmente eu vou ser o Depois eu tenho primeiro. que acreditar que existe vida depois da morte, né? Tá bom. Primeiro, provavelmente primeiro, o primeiro presidente vou ser eu. Não precisa ser eu, mas provavelmente vai ser eu. Mas a ideia é que eu não fique presidente muitas vezes. Eu acho que eu coloquei que o presidente fica lá 2 anos. Então, e 2 anos passa num piscar de olhos. Então, mesmo que eu seja o primeiro presidente, algum de nós já tem que se visualizar presidente para. Porque querendo ou não, é trabalho. Tem coisa para fazer administrativa. E eu não. Tem uma parte que eu quero, mas uma parte que eu não quero. Então, a gente vai rotacionar esses cargos entre nós. Isso é uma grande dificuldade das associações
e principalmente dos centros espíritas. O presidente entra lá e ele fica 30 anos, ele sai quando ele morre. Ele está com Alzheimer, daí ele sai. Isso é muito comum nos centros espíritas, assim. Então, já de antemão eu aviso que a gente vai rotacionar os cargos, né? Vai ter uma rotação. Então, o presidente, ele não vai agir sozinho, vai agir com a ajuda dos outros, né? E mesmo que eu não seja presidente, não seja secretário, não seja nada, eu tô lá trabalhando com vocês, né? Então, o Kardec, o Kardec, ele teve esse problema, né? Ele falou isso, está escrito na Revista Espírita, ele falou assim, eles têm um discurso dele falando assim, não, que agora é o último ano que eu sou presidente, não sei o quê, não sei o quê. E daí, passa o ano, ele é reeleito e ele não sai da presidente, ele morre, ele sai quando ele morre. Então, a gente vai fazer diferente. Já tá certo isso. E daí lá, por exemplo, no Estatuto Social, é que eu não consigo compartilhar aqui, o meu Zoom não tá funcionando direito, mas tem. Presidência, daí tem poderes e deveres do presidente, a nomeação do presidente, como que esse presidente é eleito. Daí tem diretoria, poderes e deveres da diretoria, nomeação, comissão geral. Então já tem lá alguns blocos. Associados, quais são os poderes e deveres dos associados, como que é a nomeação dos associados. Então lá já tem esses itens. Eu acho que assim está bem escrito. Eu acho que tá melhor escrito do que tá na revista, no livro dos médiuns, porque lá é um linguajar meio antigo, né? 1800, né? Imagina. Então, eu acho que não tá um texto muito comprido, eu simplifiquei muito, tem 11 páginas, talvez a gente vai acrescentar alguma coisinha a mais, mas que assim, isso seja a base do nosso trabalho e que ele dê essa flexibilidade para esses projetos que a gente quer criar, tá bom? Tá bom. Ótimo. Manda. Eu vou mandar. E assim, ó, lá no Te- estatuto, porque eu usei esse mesmo estatuto para fazer dois outros projetos. Então, se aparecer coisa de Montessori, a mim, é porque tem que mudar. Porque eu estou usando para uma outra coisa também. E se aparecer também sustentabilidade, alguma coisa do tipo, pode mudar, porque passou batido aqui, não, eu não vi para mudar. Então, Ó, vamos. entrou mais uma Maria Imaculada que nós não conhecemos. A Maria, ela estava com a câmera dela, fechou a câmera. A Maria é da Ronda Noturna também. E ela vai Tá. ajudar a gente. Eu já vou abrir a câmera aqui. Desculpe, gente, é que eu estava com problema com a minha filha aqui, daí por isso que eu fechei. Então, a Maria é uma amiga minha da dança. Então, a Michelle eu conheci na dança e a Maria eu conheci na dança. Daí a Michelle virou uma grande amiga e a Maria também. E a Maria, ela é aposentada pelo FAS, que é Fundo. Como que é? FAS? Fundo Assistencial Social, Maria? O teu microfone, Maria, tá bloqueado. Abre ele. Vou desbloquear. É, Não. Fundação de Ação Social. Isso. É a parte de ação social da prefeitura que cuida dessa área, né? É. Então, a gente já tem a nossa diretora da parte assistencial social com muita experiência. E a Maria, quando eu comecei o trabalho da Ronda Noturna, né? Ela queria saber mais, daí a gente conversou e daí ela começou. Então, das duas voluntárias que são mais ativas na Ronda Noturna é a Cecília e a Maria, que estão quase sempre, né, junto comigo. E- Então, eu vou mandar para vocês. Há uma coisa que eu preciso, daí vocês podem escrever lá no grupo. Cada um escreve o seu e-mail para botar, para poder compartilhar. Um e-mail do Gmail. Da minha mãe e do meu pai eu tenho. Acho que da tia C talvez eu tenha. Mas daí vocês mandam. Pode mandar todo mundo, daí fica lá. Eu vou compartilhar o documento. E daí vai lendo, vai anotando. E daí no nosso próximo encontro, a gente já vai falando do estatuto. Eu acho que a gente vai demorar algumas semanas para isso, porque daí isso tem que ficar bem redondinho. Porque criar o estatuto e começar com o estatuto é fácil. Modificar o estatuto é mais difícil. Então é bom que ele já esteja redondo, já esteja certo, que a gente não precisa ficar alterando. Dúvidas? Você vai colocar ele no grupo também ou só vai colocar, mandar por e-mail? Eu Cabe ele lá no grupo em PDF?
É, eu O ia, PDF não, né? Porque eu ia tem que mexer. compartilhar o documento do Google, né? O Google Docs que É tem. porque às vezes você fixa lá no Sim, pode grupo ser. para o pessoal, quem não Achar. participou da reunião, acha, né? Sim, Que sim. talvez seja É, vou fazer. quem ainda vai ver. Tá bom. Comentários, dúvidas? O único comentário é pedir desculpa a vocês pelo atraso aqui. Eu tive um problema de questão de segurança e tal, aí não pude estar junto com vocês desde o início. Fui ouvindo mais do que pude estar presente, mas estava ouvindo. E espero poder contribuir e aprender muita coisa aí junto com vocês. Obrigado, Maria. Eu gravei, eu vou botar a gravação lá no grupo também, para quem perdeu. Perfeito. Mais alguma coisa? Mãe, tia Cida. Só depois de ler o estatuto tem Tá coisa para bom. falar. Já que vai formar alguma. É assim, toda sociedade sem fins lucrativos, o presidente ele é eterno, ele não consegue pôr ninguém. Quando tem fins lucrativos, sempre muda, porque o cara ganha o salário de alguma coisa. Então, eu fui presidente da Comissão de Residência Médica durante 30 e poucos anos e ninguém assumiu o cargo. Então, a gente sabe que a gente não, esses cargos são assim, ad eterno. Não, pai, esse não vai ser assim. Não pode ser Você assim. acha? Tem um projeto que eu sigo faz muitos anos, é o Debian, que é um sistema operacional baseado em Linux. E é tudo online, né? São mais ou menos 1.000 associados que tem. E é tudo online e assim, funciona muito bem. Eles fazem um trabalho muito bonito. É um trabalho que influencia o mundo da informática e eu acompanho já desde a minha adolescência. E eles fazem um trabalho muito bonito e lá tem a rotatividade, eu vejo, e funciona. Eles têm uma administração muito boa. Então, nessa pouquíssima experiência que eu tenho, nesse contato que eu tenho, algumas coisas a gente vai copiar deles, Tá bom. tá bom? Quando é que nós vamos. Nós temos quanto tempo para ler esse estatuto? Eu marquei, 11 páginas não deve demorar muito para ler, né? não, eu marquei as reuniões aqui, ó, deixa eu ver. Agora que eu estou com um monte de tempo livre, Eu marquei a cada vai duas ser fácil. semanas. Acho que é 16, não é, Felipe? A Então é próxima? 2, 16 16. e 30, 13 de É, abril e 27 de abril. é. Então, dia Tá 16 a bom. gente se encontra. Pode ir mandando também no próprio grupo, não entendi aqui, não entendi ali, o que que você quis dizer com isso? E a gente já pode ir modificando também. E daí, no dia 16 a gente faz uma primeira revisão do estatuto. Tá, Tá Perfeito. ótimo. tá Bom, ótimo. já aviso já que no dia 16 eu não vou poder estar, tá bom? Tá bom, Mas eu vou, mas eu vou ler o estatuto e vou acompanhar as conversas, tá bom. tá bom? Você vai estar cuidando do Tá seu lado bom. espiritual, né, Tino? Isso, bom, Tá bom. tá bom? Mais alguma dúvida, alguma coisa para falar? Não. Não. Muito obrigada pela sua iniciativa, mais uma iniciativa, né, Felipe? Estamos juntos. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Você sabe disso. E é sempre um crescimento, então eu só tenho a agradecer. Eu conto com as minhas anciãs. Valeu. Adorei o título. Engraçadinho. Ainda bem que você falou só anciãs, viu? É. Ai, ai. Então tá bom. Ninguém está escapando. Tá bom. Então, estou muito feliz e sei que a gente tem bastante trabalho pela frente. E uma boa noite para vocês. E a gente vai trocando as figurinhas, trocando ideias. Tá bom? Tá bom. Bom, Boa noite para todo agradeço. mundo aí, viu? Isso, Um agradeço a beijo. Prazer em todos. conhecê-lo. Boa 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 noite. semana. noite, bom descanso, Beijo. gente. Beijo. Boa Tchau. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.